Marcos capítulo 8. Naqueles dias, a multidão sendo muito grande e não tendo o que comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Aí, seus discípulos lhe responderam: De onde poderia alguém satisfazer este povo com pão num lugar ermo? Ele perguntou-lhes: Quantos pães vocês têm? E eles disseram: 7. Aí ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e dando graças, ele os partiu e os deu a seus discípulos, para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Eles tinham também alguns peixes pequenos, e tendo-os abençoado, ele mandou distribuí-los também. Comeram e ficaram saciados. Ainda recolheram 7 cestos de pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram em torno de 4.000, e ele os despediu. Em seguida, entrou num barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus saíram e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu para testá-lo. E, suspirando profundamente em seu espírito, ele disse: Por que esta geração pede um sinal? Eu vos digo enfaticamente, nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi-se para o outro lado. Os seus discípulos haviam se esquecido de levar pão. Não tinham consigo no barco mais do que um pão. Aí ele mandou-lhes dizendo: Fiquem atentos, guardem-se do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles começaram a arrazoar entre si, dizendo: É porque não temos pão. E estando apercebido, Jesus lhes disse: Por que vocês estão arrazoando por não terem pão? Será que ainda não percebem, nem compreendem? Vocês ainda têm corações endurecidos? Tendo olhos, vocês não veem? E tendo ouvidos, vocês não ouvem? E não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles lhe dizem: 12. E quando parti os 7 para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Aí eles disseram: 7. Ele lhes disse: Como pode ser que vocês ainda não entendem? Então ele chegou a Betsaida, e trouxeram a ele um cego, suplicando-lhe que tocasse nele. E tomando o cego pela mão, ele o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos dele e impor-lhe as mãos, ele perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando os olhos, ele disse: Vejo homens, mas parecem com árvores andantes. Então ele colocou as mãos sobre os olhos outra vez e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Aí ele o mandou para casa dizendo: Nem entra no povoado, nem conta a ninguém no povoado. Então Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe, e a caminho ele perguntou aos discípulos dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Aí eles responderam: João, o batizador; outros, Elias; ainda outros, um dos profetas. E ele lhes diz: Mas vocês, quem dizem vocês que eu sou? Aí Pedro, respondendo, diz a ele: Tu és o Cristo. Então ele os admoestou para que não informassem a ninguém a seu respeito. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, e após 3 dias ressuscitasse.
A palavra dele foi bem clara. Aí Pedro, levando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, tu não pensas nos valores de Deus, e sim nas dos homens. Convocando a multidão junto com seus discípulos, disse-lhes: Quem quer que queira seguir após mim, há de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, vai desperdiçá-la. Mas qualquer que desperdiçar a sua vida por minha causa e a do Evangelho, esse a salvará. Pois então, que adiantará a um homem se ele ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou, o que poderá um homem dar para receber a sua vida de volta? Pois qualquer que se envergonhar de mim e de minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos.